E aí, meu irmão, tudo bem? Revisão Eletrodinâmica 2. Olha, inicialmente parabenizar pelo evento grandioso da semana passada. Eu acho que é aí que a gente se constitui aí num evento de cultura ligado à tecnologia. A nossa prova já vai ser na sexta-feira, agora dia 1º de setembro. E aí eu tô querendo que você vá me dando um alô aí para que a gente vá comunicando, vá interagindo. Uma aula muito interessante, Eletrodinâmica 2. Vamos abordar geradores, receptores, circuitos elétricos de uma maneira geral, enfatizando muito as leis de Kirchhoff. Essa primeira questão é uma questão maravilhosa, mostra a aplicação da física no dia a dia, tá? Ela fala de motor de automóvel. Vamos comigo? Acompanha aí. Quando se acendem apenas os faróis de um carro, cuja bateria possui resistência interna de 0,05 ohms e força eletromotriz E, um amperímetro ideal indica uma corrente de 10 amperes e um voltímetro ideal, uma voltagem de 12 volts. Ao ligar em seguida o motor de arranque, mantendo ainda os faróis acesos, observa-se que a leitura do amperímetro agora é de 8 amperes e que as luzes diminuem um pouco de intensidade. Então, esse é o desenho característico. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Algumas coisas importantes. O que é um amperímetro ideal? É aquele em que a resistência é nula. E todo amperímetro deve ser colocado em série no circuito. E o que é um voltímetro ideal? É aquele em que a resistência é infinita. E todo voltímetro deve ser colocado em paralelo no circuito. Vamos ver se no nosso desenho está acontecendo. O nosso amperímetro está sendo colocado em série aqui com os faróis. E o voltímetro está sendo colocado em paralelo com o motor e com a própria bateria, que é o nosso gerador. O que a questão pede? Determine nessas condições a corrente I que passa pelo motor de arranque. Eu não sei se você leu com muita atenção, inclusive eu queria lhe pedir uma coisa. Dá uma pausa agora no vídeo, pega aí um papel, lápis e vá anotando pausadamente cada dúvida sua que eu estou aqui para te responder, tá? Inicialmente eu quero mandar um grande alô aí para o pessoal da turma de Química, pessoal da turma de Inf 2V e Inf 1V, tá bom? Ixi, Maria Domingos, será que você se assustou, hein? Tá lembrando nossas aulas, né? Então vamos lá, vamos ver de novo o que a questão diz, ó. Inicialmente, só existe um amperímetro que está marcando 10 amperes. Quando apenas os faróis estão ligados, o amperímetro é 10 amperes. E a pergunta é a seguinte: o que é que acontece quando eu ligo o motor de arranque? O que é que acontece? A leitura do amperímetro cai para 8 amperes. Você entendeu isso aí? Então vamos tentar entender. Quando apenas os faróis estão acesos, a corrente é 10 amperes. E quando eu ligo o motor de arranque, a corrente cai para 8 amperes. Tá? E o que é que a questão pede a você? Determine nessas condições a corrente que passa pelo motor de arranque. Então é uma questão feita em várias etapas, eu quero que você acompanhe aqui comigo. Ó. Primeiro ponto da questão, apenas os faróis acesos. Então vamos fechar essa chave aqui, ó, e já vamos fazer isso aqui, ó. Cálculo da resistência dos faróis, ó. Vou fechar a chave onde estão os faróis e o circuito vai ficar assim, ó. Por que o motor desapareceu, hein, carro? Por que o motor desapareceu? Porque apenas os faróis estão em funcionamento. Aí olha que legal. A questão diz que a tensão é 12 volts apenas quando os faróis estão ligados. Vamos verificar isso no enunciado? Olha só. Uma voltagem de 12 volts, né? A corrente é 10 e a voltagem é 12 volts. Apenas quando os faróis estão ligados. Então vamos voltar agora. O que é que acontece? Ó? 12 volts, corrente de 10 amperes. Aí eu pergunto a você, tendo-se a tensão que está sendo aplicada lá nos faróis, porque só eles estão acesos, e tendo a corrente que está passando pelo amperímetro que é 10 amperes. Ai, Carlão, estou tão tenso, a tensão é tão grande. Ri! Parabéns! Tensão igual a Ri. Então como é que a gente vai calcular a resistência dos faróis? Conheço a tensão que está aplicada nele, 12 volts. Conheço a corrente que passa por ele, que é 10 amperes. Tem como calcular a resistência dos faróis. Usando a formulazinha, ó. Tensão é igual a Ri. Tensão é 12. A resistência é o que você quer encontrar. A corrente é 10. R vezes 10 igual a 12. Apenas troquei de lado. E o R vai ser igual a 12 dividido por 10. Então acabei de encontrar a resistência dos faróis. Anote aí, meu querido, a resistência dos faróis. Produção, por favor, acenda a luz aqui do palco, que está um pouco escuro. Gente, a nossa gravação é ao vivo aqui, direto do estúdio de Hollywood. Produção, por favor, acenda a luz. Muito obrigado. Essa produção é simplesmente extraordinária. Hollywood está com inveja. Achei a resistência dos faróis. Segundo passo, como é que nós podemos calcular a força eletromotriz da bateria? Ó, E ou
Epson. Essa aqui é uma letrinha grega. Alguns livros trabalham com Epson, que é o E, a mesma coisa do E de força eletromotriz. Então como é que nós podemos encontrar agora a força eletromotriz da bateria? Preste atenção. Você sabe que o gerador entregou quanto aos faróis? 12 volts. Você já sabe que a corrente elétrica é 10 amperes e já sabe que a resistência interna da bateria ou do gerador é 0,05 ohms. Evidentemente você sabe o que é o gerador, né? Qualquer equipamento que converta uma outra forma de energia em energia elétrica. Então como é que eu vou calcular então a força eletromotriz da bateria? Conheça a tensão que ela fornece para o circuito externo, na realidade só os faróis acesos, tem uma resistência interna da bateria e tem a corrente. Calcula comigo então, ó. Tensão é igual a E menos I, a formulazinha do gerador. A tensão entrega é 12, a resistência interna 0,05 e a corrente é 10. Então 0,05 vezes 10 dá 0,5. Então ficamos que E menos 0,5 é igual a 12. Passa o menos 0,5 para lá, meu irmão. 12 mais 0,5, 12,5 volts. Então qual é a força eletromotriz da bateria? 12,5 volts. Você está anotando tudo direitinho? Achou a resistência dos faróis, que foi quanto? 1,2. Achou agora a força eletromotriz da bateria, que é 12,5 volts. E agora o que é que nós vamos fazer? Você lembra que a chave foi ligada e o motor de arranque agora vai funcionar? Cálculo da tensão entregue pela bateria quando o motor de arranque é ligado. O que nós fizemos até agora foi apenas informações, apenas quando os faróis estão acesos. Achamos a resistência dos faróis, 1,2, e achamos a força eletromotriz da bateria, que foi 12,5 volts. A partir desse momento, nós agora vamos analisar quando o motor de arranque é ligado. Então o que é que vai acontecer? Cálculo da tensão entregue quando o motor de arranque é ligado. Quando o motor de arranque é ligado, o que é que acontece? A tensão entre os pontos A e B, que está no motor, é exatamente igual à tensão nos faróis. Preste atenção a esse detalhe. Os faróis e o motor de arranque estão em paralelo. Então me diga aí, meu amigo Edmo, quando estão em paralelo, o que é que acontece com a tensão? É constante. Meu irmão, fantástico. Giovana, está acompanhando? Virgílio, está acompanhando? Vem comigo, Larissa. Vamos lá, meu irmão, vamos botar quente. Qual é a tensão entre os pontos A e B? É a mesma tensão nos faróis. Observe, a informação que eu quero é no motor de arranque, mas como o farol está em paralelo com o motor de arranque, eu posso usar a tensão que está lá nos faróis. Então, ó, tensão nos faróis eu posso calcular como? A corrente agora é 8 amperes. Observe que quando o motor de arranque é ligado, os faróis que antes eram 10, agora passa a ser quanto? 8 amperes. A corrente cai de valor quando você aciona o motor de partida. Então a corrente que está passando nos faróis agora é 8 amperes. Então, se você conhece a resistência no farol, que é 1,2, e a corrente que é 8, você pode calcular a tensão entre os pontos A e B nos faróis, que acaba sendo igual a do motor. Então tensão entre A e B, a resistência nos faróis 1,2 vezes 8, dá 9,6 volts. Então a tensão que está sendo fornecida pela bateria é de 9,6 volts, tanto no motor como nos faróis, porque estão em paralelo. E agora, como é que nós podemos então calcular a corrente fornecida pela bateria ao circuito externo quando o motor e os faróis estão ligados? Preste bastante atenção ao que vai acontecer aqui. Ó, o que é que acontece lá no gerador? Entre os pontos A e B é exatamente a tensão dos terminais do gerador, porque o gerador entrega para o motor e para os faróis. Você conhece a tensão entre os pontos A e B, já foi calculada aqui, ó, 9,6 volts. Você já sabe a força eletromotriz do gerador, que é 12,5 volts. Já conhece a resistência interna da bateria. Então basta calcular agora a corrente elétrica que a bateria entrega ao circuito. Lembre que ela não vai ser 8 amperes, porque na realidade 8 amperes vieram para os faróis e também tem a corrente elétrica que vai para o motor. Então essa corrente total aqui, na realidade é a soma da corrente do motor com a corrente dos faróis. Mas como é que ela vai ser calculada? Ela vai ser calculada a partir do gerador. Ó, tensão no gerador 9,6, força eletromotriz 12,5, resistência interna 0,05. Passou menos 0,05i para lá, 9,6 para cá. Então ficamos que 0,05i é igual a 2,9. Então a corrente total entregue pela bateria quando o motor de arranque é ligado
é de quanto? 58 amperes. E aí eu quero que você verifique para mim se essa foi a pergunta que foi feita. Qual é a corrente que passa pelo motor de arranque? Calma aí, será que nós já terminamos a questão? 58 amperes é a corrente que é fornecida pela bateria. Então preste atenção, agora eu vou deixar você concluir a questão. Ó. Aqui é 58 amperes. Já veio 8 para os faróis. Então me diga, a corrente total 58, eu vou ter que diminuir 8 e vai vir quanto para o motor de arranque? 50 amperes. Esse cálculo é você que vai fazer, tá? Vamos deixar claro uma coisa. Essa corrente aqui é a corrente total que o gerador fornece, que é 58. Vieram 8 para os faróis, então a resposta da questão é 50 amperes. Então anote ali, meu querido. Se a corrente total é 58 e 8 amperes vieram para os faróis, a resposta da questão vai ser exatamente 50 amperes. Então anote aí, resposta. A corrente fornecida para o motor de arranque é 50 amperes. Ok? Questão difícil, mas você precisa revisar passo a passo. O que foi que nós fizemos? Calculamos a resistência dos faróis. Após calcular a resistência dos faróis, nós calculamos a força eletromotriz da bateria a partir da tensão que é entregue aqui, ó, ao farol. Depois nós calculamos a tensão entre os pontos A e B, que é a mesma no motor e nos faróis. E após isso, nós conseguimos encontrar a corrente total que a bateria fornece a partir da tensão que é entregue aqui ao motor e aos faróis. Só que essa corrente que nós achamos é a corrente total. E a questão pediu o que a você? Pediu a corrente que passa pelo motor de arranque. Por isso que a resposta não é 58. 58 é o total. A resposta é apenas 50 amperes. Nós usamos conservação da carga elétrica. 50 mais 8 igual a 58. Ok? Beleza? Então vamos à nossa segunda questão. A nossa segunda questão é uma questão brilhante que apareceu na UFRN. Uma questão do peixe elétrico. Então vem comigo. O poraquê, peixe comum nos rios da Amazônia, é capaz de produzir corrente elétrica por possuir células especiais chamadas eletroplacas. Essas células, que atuam como baterias fisiológicas, estão dispostas em 140 linhas ao longo do corpo do peixe, tendo 5.000 eletroplacas por linha. Essas linhas se arranjam da forma esquemática mostrada na figura abaixo. Cada eletroplaca produz uma força eletromotriz. A eletroplaca é o nosso gerador. O valor é 0,16 volts de cada eletroplaca, a resistência interna é 0,42 ohms. A água em torno do peixe fecha o circuito. Se a resistência da água for 625 ohms, determine qual é a corrente elétrica produzida pelo poraquê. Então vamos prestar bastante atenção no desenho. Você sacou direitinho? Você tem 5.000 eletroplacas em série, ou seja, 5.000 geradores em série. Em paralelo, com 140 linhas, ou seja, você tem 5.000 geradores em série e o resultado disso em paralelo com 140 geradores em paralelo. A resistência que fez o circuito foi dada. Então, qual é a primeira coisa que a gente faz na associação de geradores? Calcular a força eletromotriz equivalente e a resistência equivalente. Então, vamos fazer isso aí. Ó. Vamos calcular o gerador equivalente. Inicialmente, temos 5.000 geradores, né? Ó, 5.000 geradores em série. Então, como é que a gente faz? Ó? Força eletromotriz equivalente, lembra, em série é só somar tudo. Então, se eu tenho cada força eletromotriz de 0,16 volts e são 5.000, eu vou fazer 0,16 mais 0,16 mais 0,16 5.000 vezes. Então, fica 5.000 vezes 0,16, que dá 800 volts. E a resistência interna, por sua vez, é 0,42 ohms vezes 5.000, dá 2.100 ohms. Então, o nosso gerador equivalente para cada linha é 800 volts e uma resistência interna de 2.100 ohms. Então, é isso que está acontecendo. Essas 5.000 eletroplacas por linha, que é o gerador, me dão um gerador equivalente de 800 volts e resistência interna de 2.100 ohms. Aí, qual é o detalhe? Ó? Eu tenho 140 geradores equivalentes em paralelo, de força eletromotriz 800 e resistência interna 2.100. Aí eu pergunto a você, como é o procedimento para geradores em paralelo? Você ainda lembra?
Meu irmão, show demais, Afrânio, parabéns, meu irmão. E aí, Daniel Florencio, tranquilo também, meu irmão, quebrando tudo. Pedro, tô de olho em você. Rafael, Pedro e Rafael, dupla dinâmica aí, fantástica, viu? Esther, tudo bem? Então vamos comigo, ó. Em paralelo, o que é que eu vou fazer, ó? 140 geradores em paralelo. A força eletromotriz se mantém, porque em paralelo a tensão é a mesma, e a resistência interna, você lembra em paralelo? Pega-se o valor e divide pela quantidade. 2.100 dividido por 140, 15 ohms. Então, gente, o nosso circuito em paralelo agora vai ser o equivalente disso aqui. Mantém os 800 e divide a resistência. Então, ó, ficamos com a força eletromotriz de 800 e uma resistência interna de 15. Pronto. Quando agora você chega ao circuito simplificado, você vai usar a segunda lei de Kirchhoff, lei das malhas. A soma das tensões em um circuito fechado dá zero. Então como é que a gente vai fazer isso aqui? Ó? Vamos lá. Inicialmente devemos perceber o seguinte, a corrente elétrica ela vai entrar pelo menos do gerador. Então por favor, cadê o gerador? 800, a corrente elétrica entra pelo menos aqui, ó. Corrente elétrica entra pelo menos do gerador, menos do gerador. E a corrente elétrica segue o seu caminho, ó. Ok? E aí como é que a gente procede para resolver questões envolvendo a segunda lei de Kirchhoff? Onde tem resistor, a corrente entra pelo positivo. Anote aí, meu gameta! Corrente entra pelo positivo do resistor e sai pelo negativo. Então a corrente entra aqui, ó, pelo positivo dessa resistência aqui e pelo positivo dessa outra resistência. Aí o que é que eu faço a seguir? Escolho um sentido de percurso. Meu gameta, qualquer escolha que você faça vai dar o mesmo resultado. Então eu vou escolher um sentido de percurso de acordo com o sentido da corrente, mas não é obrigado, tá? Então escolhi o sentido de percurso no sentido anti-horário, tá? E aí é só aplicar a segunda lei de Kirchhoff. Quer fazer? Não muda agora não, vamos dar um pausa. Pronto, beleza. E como é que a gente faz então agora? Ó, vamos lá. Como é que eu vou calcular a corrente? Então vamos comigo, ó. Escolhi o sentido de percurso anti-horário. Aí faço o quê? Vou começar daqui, tá? Ó. Começando desse ponto. Então vem comigo. Olha, cadê o bonequinho? E o bonequinho vai andando. Muito bem. Entrou pelo mais, meu querido. Tensão. 15 vezes a corrente. Lembre, quando é no resistor, tem que fazer resistência vezes corrente. Então como é que fica? Ó? 15 vezes I. Menos 800, porque está entrando pelo menos do gerador. Ó. 15 vezes I entrou pelo mais. Mas aqui está entrando pelo menos. E aqui embaixo vai entrar pelo mais. Então é mais 625 vezes I. Está aqui, ó, segunda lei de Kirchhoff. De novo, ó, mais 15I, menos 800, porque está entrando no negativo do gerador, mais 625I. A soma disso dá quanto? Zero. Aí você soma 625 com 15, 641, 640I, esse menos 800 passa para o outro lado. Então fica que I é igual a 800 por 640. Então a corrente elétrica fornecida pelo peixe é 1,25 ampere. Uma corrente dessa magnitude já causa problemas sérios aí para a pessoa com fibrilação ventricular. Tá ok? Então, acompanhe, questão maravilhosa. Meu irmão, e aí? Tá gostando até agora? Não passa o vídeo se tiver com dúvida. Tá legal? Vamos à nossa terceira questão. Na figura 1, estão representados 3 objetos que utilizam eletricidade. Os gráficos da figura 2 mostram o comportamento desses objetos por meio de suas características. Tensão versus corrente. Então tá aí os 3 aparelhos. Chuveiro elétrico, ventilador e bateria. E aqui são os gráficos da tensão pela corrente. Ok? Então isso é uma revisão geral. Você deve estar identificando que nós temos aí geradores, que transformam outra forma de energia em energia elétrica. Nós temos receptores, que transformam a energia elétrica em outras formas de energia, que não seja exclusivamente a energia térmica, que é o calor. E finalmente nós temos resistores, que transformam a energia elétrica exclusivamente em energia térmica. Então agora é só identificar. O chuveiro, você acha que ele é o quê? Resistor. Que toda a energia elétrica é utilizada para aquecer a água. E o ventilador? Receptor. Por quê? Porque ele pega a energia elétrica para fazer algo de útil, para girar o eixo do motor. Aí nós temos a energia mecânica, tá? E finalmente nós temos a bateria, que é quem fornece a energia elétrica aos elementos do circuito. Então vem comigo. Chuveiro é um resistor, ventilador é um receptor e a bateria é um gerador. Esses gráficos aqui vamos discutir na sequência. Levando-se em conta o comportamento elétrico desses objetos, associe agora cada um deles com o respectivo gráfico. Preste
Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Gerador, a corrente entra pelo menos, a fórmula é menos e o gráfico é descendo. Receptor, a corrente entra pelo mais, a fórmula é mais e o gráfico é subindo. Ok? Facilitou isso aí? E o resistor, você já sabe, sai da origem e pega uma reta crescente. Então vamos fazer essa associação. Olha só. Chuveiro elétrico é um resistor. Como é a primeira lei de Ohm? Tensão e corrente diretamente proporcional. No resistor, não esqueça, o gráfico sai da origem e segue uma reta crescente. Isso aqui é um resistor. Já o receptor, o gráfico também é crescente, mas não sai do zero, sai do 10. 10 é a força contra a eletromotriz. Que, aliás, essa é a diferença do resistor para o receptor. Ambos são crescentes, só que o receptor sai do zero e o receptor nunca sai do zero. Tá? E, finalmente, a nossa querida bateria, que é o gerador. Então, observe. Enquanto o resistor e o receptor, os gráficos são crescentes, porque entra pelo mais, no gerador, o gráfico é decrescente, porque a corrente entra pelo menos. Então, por isso que a bateria é um gráfico decrescente. Ok? E a letra B pergunta assim: para uma corrente de 2 amperes, calcula o rendimento do objeto que se comporta como receptor. Quem é que se comporta como receptor? O ventilador. E aí você já viu nas nossas aulas que é muito fácil encontrar a força contra a eletromotriz e a resistência interna de um receptor. A força contra a eletromotriz é onde corta o eixo das tensões, que é o eixo Y. Então a força contra a eletromotriz, 10 volts. E a resistência interna, Carlão? Tangente. Calma. Tangente. Quem está em pé por quem está deitado. Dominique, deu outro pulo. Vitória Elisa, dá uma alguinha aí, a Dominique aí. Então vem comigo, ó. Como é que calcula a resistência interna? Quem está em pé por quem está deitado. Então vem comigo, ó. Olhando aqui para esse gráfico, gente, quem está em pé, ó. 10 para 18, né? A inclinação aqui dessa reta, ó. 10 para 18 é 8. E quem está deitado? 4 amperes. Então eu faço 18 menos 10, que é quem está em pé, ó. A diferença aqui de altura, o cateto oposto, pelo cateto adjacente, que é 4. A resistência interna é 2. E aí, tendo a força contra a eletromotriz e tendo a resistência interna, lembra que a fórmula do receptor entra pelo mais? A fórmula é mais. Então, ó, equação do receptor, tensão é E' mais R vezes I. Tem o E', que é a força contra a eletromotriz 10, tem a resistência interna que acabei de encontrar, que é 2, e segundo a corrente é 2 amperes, né? Então, ó, I é igual a 2 amperes na equação do receptor. Então, 10 mais 2, 12 vezes 2, 24. Homem, pelo amor de Deus, não faça isso não. Primeira multiplicação, ó, 2 vezes 2. Então, 10 mais 4, 14 volts. Então, essa é a tensão que é entregue ao receptor. Agora, preste atenção. Dessa tensão que é entregue ao receptor, quanto ele realmente utiliza de útil a sua força contra a eletromotriz. Então, lembre, a força contra a eletromotriz é a voltagem útil que ele utiliza do que é entregue a ele. Então eu posso calcular o rendimento. O rendimento é exatamente 10 volts, porque ele utiliza 10 dos 14 que é entregue pelo gerador. 10 dividido por 14. Então o rendimento 0,71 multiplicou por 100%, 71%. Esse é o rendimento do receptor. Questão muito importante para você diferenciar gerador, receptor e resistor. E aí, tá legal? Vamos à nossa quarta questão. Espetacular essa questão. Anote aí. É top! Tá estourada! Vai, Kelme! Vem comigo. Uma lanterna utiliza uma lâmpada miniatura e uma pilha pequena tipo AA, cuja força eletromotriz nominal é 1,5 volts. Por que nominal? Porque a gente sabe que a pilha nem sempre fornece esse valor. Na realidade, ela nunca fornece, só se o gerador for ideal, porque sempre tem uma perda na sua resistência interna. Então a pilha tem um valor de 1,5 volts e sabe-se que a lâmpada que está conectada à pilha acende exatamente de acordo com suas especificações. Galera, isso aqui é muito importante, tá? Especificações são os valores de funcionamento normal dos aparelhos. Ou seja, se eu fornecer a essa lâmpada 1,2 volts, ela vai dissipar uma potência de 3,6 volts. Então preste atenção. As especificações são os valores normais de funcionamento. Isso significa que se essa pilha receber 1,2, ela vai trabalhar na potência de 3,6 watts. Ele quer saber qual é a resistência interna da pilha. Senhores, preste atenção. A questão deixa claro que a lâmpada está funcionando de acordo com suas especificações. Ou seja, ela está recebendo do gerador 1,2. Como o gerador é de 1,5 volts, isso quer dizer que está tendo uma perda na resistência interna. E ele
ele quer que você ache exatamente a resistência interna da pilha. Como é que a gente vai fazer isso? Letra B, suponha que você quer utilizar essa pilha para acender duas lâmpadas iguais à da lanterna. E a pergunta é, elas acenderiam de acordo com suas especificações? Pede para você justificar. E finalmente a letra C. Qual deve ser a quantidade máxima de lâmpadas associadas em paralelo com a pilha para que ela forneça a máxima potência e qual é esse valor? Uma questão muito bonita que dá uma revisão geral aí de circuitos elétricos e na potência fornecida por um gerador. Vamos começar a resolver? Letra A. Cálculo da resistência da lâmpada. A primeira coisa que a gente vai fazer, ó. Você lembra que a lâmpada está funcionando de acordo com suas especificações? Tá? 1,2 volts, 3,6 volts. Produção, por favor, veja aí como é que está aí o WhatsApp da galera aí, se está tendo resposta aí. A produção aqui já vai ver aí você mandando suas dúvidas, tá? Então a potência da lâmpada é 3,6 watts, a tensão é 1,2 volts. Usando a formulazinha da potência para calcular a resistência da lâmpada. Então, ó, a potência 3,6, a tensão 1,2 ao quadrado sobre R. Então, o R que está dividindo passa multiplicando. Por que é que temos que dividir nessa vida, irmão? Para Jesus possa multiplicar nossas bênçãos. Amém? Aleluia. Então 3,6R é igual a 1,44. Então R é 1,44 por 3,6. A resistência da lâmpada é 0,4 ohms. Ei, Carlão! Por que eu não usei Ai, potência Ui? Meu Jaspio, meu Jiraiya, meu Thundercat, minha camada de ozônio, preste atenção. Você tinha potência e a tensão. Como é que você vai calcular a resistência pela fórmula I e potência UI? Ah, tá, não entendi, né? Eu estou calculando a resistência da lâmpada a partir da potência e da tensão. Pois é, meu irmão. A resistência é 0,4 ohms. Ah, Carlão, agora eu posso calcular, né? Por I e potência UI. Meu irmão, tá vendo aí tua evolução? Meu irmão, tu tá disparado demais, viu? Ei, tem teste online disponível aí pra você. Encerra na quinta noite, hein? Vamos fazer o teste online. Então, ó. Corrente que percorre a lâmpada. Como ela acende exatamente de acordo com as especificações, ó. Tensão 1,2, potência 3,6, joga na fórmula. 3,6 é igual a 1,2 vezes I. 1,2 I igual a 3,6. I é 3,6 por 1,2. Qual é a corrente que está passando pela lâmpada? 3 amperes. Então, questão maravilhosa. Lâmpada funcionando de acordo com as especificações. Calcula a resistência e também você pode calcular a corrente que está passando por ela. Tá legal? E aí, o que é que eu faço na sequência? Bom, você já tem a corrente que está passando pela lâmpada, que é 3 amperes. Evidentemente, essa lâmpada está associada diretamente ao gerador, a corrente é 3 amperes. Então, mais uma vez, vamos utilizar a segunda lei de Kirchhoff. Talvez você me pergunte assim, Carlão, eu sempre tenho dúvida, quando é que eu utilizo a segunda lei de Kirchhoff? Simples demais. A segunda lei de Kirchhoff você utiliza toda vida que você tiver uma malha, ou seja, um circuito fechado. Então, olha só o que é que eu tenho. Já tenho o gerador, a corrente entra pelo menos do gerador, você já bota a corrente entrando pelo menos, e onde tiver resistor, você bota a corrente entrando pelo mais. Tá certo? Corrente entrando pelo mais. E aí você escolhe um sentido de percurso. Vou escolher o sentido horário para coincidir com a corrente. Mas mais uma vez, qualquer sentido daria certo. Então vem comigo aqui, ó. Utilizando agora a segunda lei de Kirchhoff, começando por onde, ó? Começando por aqui, ó, mais, tá? Então, ó, tensão, resistência vezes corrente, eu faço R vezes 3. Aí vou entrar agora pelo menos, ó, o percurso, o bonequinho, né? O bonequinho andando, ó, o bonequinho entra pelo menos 1,5. E aqui, ó, mais 0,40 vezes 3. Então, ó, R vezes 3, entrou pelo mais, menos 1,5, mais 0,4 vezes 3. Cuidado para não se atrapalhar com os cálculos. 3R menos 1,5, mais 1,2, então fica 3R menos 0,3. Passa o menos 0,3 para o outro lado. Carlão, como é que deu isso aqui, hein? Ó, menos 1,5 mais 1,2, você conserva o sinal do maior e subtrai. Passou 0,3 para o outro lado. 0,3 dividido por 3, 0,1 ou 0,10 ohms. Então achamos a resistência interna da pilha. E na letra B, o que é que a gente vai fazer, hein? Ele quer saber o seguinte, se eu botar outra lâmpada igual à primeira em paralelo, o que é que vai acontecer? Então vamos lá. Cálculo da intensidade da corrente quando agora eu tenho duas lâmpadas idênticas. Primeira coisa que você faz no circuito. Paralelo, faz o equivalente. Faz o equivalente para mim em paralelo. Resistores iguais, produto pela soma. Não, não precisa fazer produto pela soma. Pode, mas é só pegar o valor e dividir pela quantidade. Como são dois, 0,40 dividido por 2, 0,20 ohms. Então o seu circuito agora tem a força eletromotriz da pilha 1,5, a resistência interna que nós já calculamos 0,10 e a resistência equivalente 0,20 ohms. E aí, mais uma vez,
Segunda lei de Kirchhoff, agora com a resistência de 0,20. Repete o que você fez na letra A. Ó. Mais uma vez, corrente entra pelo menos do gerador, escolhe o sentido de percurso e faz do mesmo jeito. Ó, entrando pelo mais no resistor. Tensão é RI, 0,10 vezes I. Menos 1,5 mais 0,20 vezes I. Está aqui, ó. 0,10 vezes I, menos 1,5 mais 0,5 vezes I. Fazendo as continhas que nós já fizemos, nós encontramos que a corrente fornecida pela pilha agora com dois resistores em paralelo, ou seja, duas lâmpadas idênticas, a corrente agora é de 5 amperes. Observe que antes a corrente era de 3 amperes e agora a corrente é de 5 amperes. Lógico, mais um aparelho foi conectado ao circuito, a corrente elétrica que o gerador tem que fornecer tem que ser maior. E finalmente, o desafio para você. Ó, essa aí é que faz a diferença entre o aluno que vai atingir seus objetivos e aquele que ainda não focou, ainda não conseguiu ver o destino incrível que ele espera. Então, letra C. Ele pergunta, gente, o seguinte: qual o número de lâmpadas que eu tenho que colocar em série com a pilha para que o gerador forneça a máxima potência? Aí eu tenho que lembrar das nossas aulas, aquelas demonstrações que nós fizemos sobre potência máxima fornecida por um gerador. Você ainda lembra qual é a observação? Vem comigo. Para que o gerador forneça a máxima potência, é necessário que a resistência externa, que é a resistência equivalente das pilhas que existiram, das pilhas não, resistência equivalente de N lâmpadas. Por favor, produção, mais uma vez eu tenho que reclamar. Risque aqui, meu gameta, não é pilhas, é lâmpadas. Ei, risque aí, meu querido. Aula ao vivo é assim mesmo, gente. Transmitido para todo o universo, viu? Não é só o mundo, é o universo todinho, Marte, Júpiter. Então, ó, lâmpadas de 0,4 ohms cada uma. Tem que ser igual à resistência interna do gerador. Qual a condição para um gerador fornecer a máxima potência? É que a resistência externa seja igual à resistência interna. Ora, quanto é a resistência interna? 0,10. A resistência externa tem que ser igual a 0,10. Como todas as lâmpadas têm a mesma resistência, é só fazer o quê? Ó? Resistência das lâmpadas dividido pela quantidade tem que ser igual à resistência interna. Entenda. Essa resistência aqui é a equivalente de N lâmpadas que você está procurando a quantidade. Então, resistência dividido pela quantidade de lâmpadas tem que ser a resistência interna. Qual é a resistência de cada lâmpada? 0,4. A quantidade N para dar 0,1. Quando você faz essa continha, ó, 0,1N igual a 0,4. Então, se eu associar a essa pilha 4 lâmpadas idênticas, eu consigo fazer com que o gerador forneça a máxima potência ao circuito. E você sabe calcular essa máxima potência que o gerador fornece? Será que você ainda lembra qual é a expressãozinha para calcular a máxima potência? Parabéns! A potência fornecida máxima por um gerador é sempre força eletromotriz ao quadrado dividido por 4 vezes sua resistência interna. Então, como a força eletromotriz é 1,5 e a resistência interna é 0,1, 1,5 ao quadrado, 2,25, 4 vezes 0,1, 0,4. Quando você dividir 2,25 por 0,4, você acha o resultado 5,625 watts. Existe uma demonstração nesse site aqui de como você chegar a esse resultado. É uma demonstração que envolve o conceito de máximos e mínimos em função do segundo grau. E, Carlão, que questão é? É questão de nível altíssimo. A sua preparação aqui é top, meu irmão. Acredite nisso aí, tá? Quinta questão. Dado o circuito elétrico esquematizado na figura, obtenha a carga no capacitor enquanto a chave estiver aberta e a carga final no capacitor após o fechamento da chave. Uma questão bem interessante, resgatando o nosso primeiro bimestre de capacitores. E aí, vamos fazer? Primeiramente, vamos colocar a chave aberta. O que é que acontece quando essa chave está aberta? Vamos lá comigo. Ó, com a chave aberta, somente haverá corrente passando pelo trecho que contém os resistores de 20 e 10. Por que, Carlão, só tem corrente aqui? Galera, essa chave aqui aberta, como é que vai passar corrente aqui se tem um capacitor? Ah, Carlão, é mesmo, né? Onde tem um capacitor, não passa corrente. Anote aí, meu gameta. Onde tem um capacitor, não passa corrente. Obviamente, considerando que ele já esteja completamente carregado. Então, não passa corrente aqui, a corrente é zero. Então, toda a corrente que o gerador vai fornecer, vem para esse lado aqui, ó. Vai passar por esses dois resistores. Então, como é que a gente vai calcular a carga no capacitor?
Eu já conheço a tensão entre os pontos A e B, que inclusive é a mesma aqui, ó. Tensão entre os pontos A e B, que é a mesma aqui. Então, se eu conheço a tensão entre os pontos A e B, que é exatamente 30 volts, observe que o gerador é ideal, não tem resistência interna. Então, agora é só usar aquela fórmula que nós sabemos. Carga é a capacitância vezes a tensão. Lembra do primeiro bimestre? Qual é a capacitância? 3 microfarad. Qual é a tensão? 30 volts. Então, a carga no capacitor é 90 microcoulomb. Olha, preste atenção. Por que é que a tensão no capacitor é igual à do gerador? Porque não tem corrente passando aqui. Como não tem corrente, a tensão entre A e B é a mesma do gerador. Por isso que a carga é 90 microcoulombs. Ok? E aí ele quer saber qual é a carga agora com a chave fechada. O que é que vai acontecer se eu fechar a chave? Ah, beleza, gente. Aí agora, ó, vai ter uma corrente descendo aqui. Mas você não disse, professor, que não passava pelo capacitor? Meu Jaspion, passa mesmo não. Por isso que essa corrente vai descer e vem para cá, ó. Então, ao fechar a chave, essa corrente tem a possibilidade de vir por aqui. Então, ó, a corrente que o gerador fornece vai ser dividida em duas. Uma vem para esse resistor de 20 ohms e a outra vai para o trecho ACB. Então, como é que eu calculo a resistência equivalente entre A e C? Entre A e C, ó. O que é que nós temos aqui, ó? A e C, A e C. Dois resistores iguais. Como é que eu faço? 20 dividido por 2, 10 ohms. Então agora eu tenho a resistência equivalente entre A e C e a resistência entre C e B, né? Então o que é que eu faço? Resistência entre A e C, 10 ohms. Resistência entre C e B, 10 ohms. A resistência total entre A e B vai valer 20 ohms. Qual é o detalhe aqui? É colocar as letrinhas. Lembra das letrinhas? Tem que colocar as letrinhas, gente, para você identificar as associações existentes. Achando a resistência entre A e B, o que é que eu vou fazer agora? Tenho condições de calcular a corrente elétrica que está passando aqui, ó. Porque a tensão entre A e B é quanto? 30 volts. E qual é a resistência equivalente entre A e B? Nunca esqueça, para usar a fórmula tensão igual a RI, você tem que ver se a tensão entre dois pontos também vai pegar a resistência entre aqueles mesmos pontos. Então, tensão entre A e B é a resistência entre A e B vezes a corrente. Tensão entre A e B é 30, a resistência entre A e B é 20, calculou a corrente 1,5 ampere. Aí vem a grande pergunta a você. Se eu conheço a corrente elétrica total, que é 1,5 ampere, que é essa daqui, ó, né? Essa corrente aqui de 1,5 ampere é a soma de 1 com 2, que é a mesma corrente que o gerador fornece. Então agora eu consigo calcular a tensão entre C e B. Ô Carlão, por que é que você teve que calcular o equivalente, teve que calcular a corrente? Porque para saber a tensão nos terminais do capacitor, eu preciso saber a corrente que está passando no resistor que está em paralelo com ele. Ou seja, o capacitor está entre B e C, e entre B e C tem uma resistência. Então, para calcular a tensão no capacitor, é a mesma aqui nesse resistor. Então, como é que calcula a tensão entre C e B aqui? Ó? É 10 vezes 1,5. A tensão entre C e B é 15 volts. Então, como você conhece agora a capacitância do capacitor e a tensão que está aplicada nele, que é a mesma desse resistor aqui, tenho condições de calcular essa carga. Capacitância vezes a tensão entre C e B. 3 vezes 15, 45 microcoulombs. Questão muito difícil, solicitando você ao extremo, porque envolve capacitores em circuitos elétricos, envolvendo tensão, resistência e corrente. E aí, tá animado? Vamos continuar. Sexta questão, questão do Enem, espetacular. Vem comigo. Medir temperaturas é fundamental em muitas aplicações. E apresentar a leitura em mostradores digitais é bastante prático. O seu funcionamento é baseado na correspondência entre valores de temperaturas e de diferença de potencial elétrico. Por exemplo, podemos usar o circuito elétrico apresentado, no qual o elemento sensor de temperatura ocupa um dos braços do circuito e a dependência da resistência com a temperatura é conhecida. Esse é o desenho, né? Existe uma força eletromotriz de 10 volts, existem resistores associados e entre os resistores existe um voltímetro. Para um valor de temperatura em que essa resistência é 100 ohms, a leitura apresentada pelo voltímetro ideal. O Enem não disse que o voltímetro é ideal, então segue essa nossa retificação aí, tá? Essa nossa correção.
Essa questão só pode ser feita se o voltímetro for ideal com os conhecimentos que a gente tem de ensino médio ou ensino técnico. Então, o voltímetro é ideal, então a resistência dele nós já sabemos que é infinita. Lembra da nossa primeira questão? E aí, como é que a gente vai encontrar então a indicação do voltímetro? A primeira coisa importante é perceber o seguinte, como o voltímetro é ideal, sua resistência é infinita. E obviamente não passa corrente aqui. Como não passa corrente aqui, tudo funciona como se isso aqui não existisse. Como se não existisse. Não passa corrente. Então, a corrente fornecida pelo gerador se divide. Então, esse gerador aqui de 10 volts, que é um gerador ideal, ó, não tem resistência interna, vai entregar uma corrente que se divide. Parte vem por esse ramo do circuito e parte vem por aqui. Observe que pelo fato de não ter corrente aqui, porque a resistência é infinita, faz com que essa mesma corrente 1 não venha nada para cá, continua sendo a mesma. E 2 continua sendo a mesma. Então, em outras palavras, nós temos uma associação em paralelo desses dois resistores com esses dois resistores. E aí eu pergunto a você, tem como calcular a corrente 1 e tem como calcular a corrente 2? Sim, ó. Por quê? Porque esse ponto é A, esse ponto é C. CA. Então a tensão que está sendo aplicada neles é 10 volts. Tensão aqui nesses dois resistores é 10 volts. Tensão aqui nesses dois resistores é 10 volts. Então vamos calcular I1. Tensão é igual a RI. Tensão entre A e C envolvendo a resistência ABC. Em série dos dois aqui, ó. Tá? Então a tensão é 10. A resistência, você já sabe que está em série, eu somo, vezes I1. Fez a continha, ó, 571 igual a 10, a corrente é 1 sobre 57. Vou lhe dar uma dica. Não divida, deixa em forma de fração, porque isso pode facilitar cálculos, tá? E a corrente 2, como é que eu acho? Da mesma forma. A tensão entre os pontos A e C é 10, e esses dois resistores estão em série. Aí eu somo 470 com 120. Então, tensão entre A e C é a resistência agora pegando o ramo ADC, vezes a corrente 2. Isso aqui dá 592 igual a 10, então a corrente 2 é 1 sobre 59. Então temos uma corrente passando aqui de 1 sobre 57, temos uma corrente passando aqui de 1 sobre 59. A pergunta é, tem como calcular a tensão no voltímetro, embora não passe corrente por ele, porque é ideal? Tem. Como é que a gente vai calcular essa corrente? Isso mesmo. Segunda lei de Kirchhoff. Olha a importância dessa lei. Temos uma malha. Que malha eu vou pegar? A malha A de amor, D de dado, B de bola. Então, pegando essa malha e escolhendo o sentido de percurso horário, com a ressalva de que a corrente sempre entra pelo mais do resistor, então vamos fazer o sentido de percurso. Ó. Saindo aqui do ponto A e seguindo a trajetória por BD. Na realidade, gente, o que é que aconteceu aqui? Eu tenho saindo de A e vindo por D de dado, B de bola. Eu peguei o sentido de percurso, ó, A de amor, D de dado, B de bola, A de amor. Você poderia fazer o inverso, o resultado tem que dar o mesmo, tá? Então, saindo de A, e vem comigo, o bonequinho, ó, saindo de A, ele vai entrar por onde, gente? Pelo mais. Então, eu tenho a resistência 470 vezes 1 sobre 59. Então, vem comigo com o bonequinho, sentido de percurso. Opa, e agora, ó, entrou pelo menos. Menos V. Quem é V? A indicação do voltímetro. Entrou pelo mais, 470 vezes 1 sobre 59. Entrou pelo menos do voltímetro. E aí, quando eu subo aqui, ó, surpresa, ó, olha o sentido de percurso, gente. Entrou pelo mais, mais 470 vezes 1 sobre 59. Entrou pelo menos, menos V. E agora, ó, entrou pelo menos. Ah, professor, mas olha a corrente. Não, não é a corrente não, meu querido. É o sentido de percurso. Sentido de percurso. Sacou isso aí? Meu amigo Jefferson, Juliano, está ligado, meu irmão? Você é fantástico. Isis, Fabrício, show. Então, ó, 470 vezes 1 sobre 59, menos V, menos 470 vezes 1 sobre 57. Agora é só conta, né, gente? 470 vezes 1 por 59, 7,97, menos V, menos 8,25 igual a 0. Cuidado com conta, tá? Menos V igual. O menos 8,25 passa positivo, o 7,97 passa negativo. Então, menos V igual a 0,28, V é menos 0,28, ou seja, aproximadamente menos 0,3 volts. Oxe, professor, e a indicação do voltímetro pode dar negativo? Pode. Você que trabalha no seu laboratório sabe que se você inverter os polos do voltímetro, dá negativo. Então,
Então o valor é menos 0,3 aproximadamente. Isso aconteceu por quê? Porque é essa escolha dos polos do voltímetro que permitiu um resultado negativo. Tá ok? Então a resposta, menos 0,3 volts, questão considerada muito difícil no Enem. Fique ligado e vamos ao nosso encerramento com a questão completíssima de leis de Kirchhoff, usando primeira e segunda lei. Então vem comigo. De acordo com a figura, determine os valores das correntes I1, I2 e I3 e a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Minha gente, como é que a gente resolve questões de Kirchhoff? Nós estabelecemos um sentido para a corrente utilizando as duas leis. A primeira, que é a lei dos nós, e a segunda, que é a lei das malhas. Então, o sentido da corrente já foi estabelecido pelo autor, não tem problema nenhum. Ó. I1 está descendo aqui, I2 está descendo aqui, e 3 está subindo, tá? Então a pergunta é, como é que eu acho I1, I2 e 3? Vamos começar. Primeira coisa que você faz, a corrente entra pelo mais do resistor. Lembra disso? Então, por favor, analisando a figura, vá colocando mais de acordo com o sentido da corrente. Ó, o I1 está descendo, obviamente aqui é I1, né? I1 pelo mais do resistor. O I1 veio, está entrando aqui pelo menos, né? O gerador é representado assim por traços duplos, mas é um gerador, está entrando pelo menos. A corrente 3 entra pelo menos aqui do 4 volts. Vamos ver I2 agora. I2 entra pelo mais do resistor. Mais uma vez, a corrente entra pelo mais no resistor e no receptor. Então, se está entrando aqui no resistor, é mais. E essa corrente veio aqui e entrou no menos aqui desse gerador de 8 volts. Então, na hora que você já coloca todos os sinais das resistências, porque das fontes, que é as forças eletromotrizes, é automático. Então, lembre, entrou no resistor, é mais. E agora nós temos condições de fazer a questão. Para isso, eu vou escolher as malhas. Ó. A, B, C, F, A. Acompanhe comigo. A, B, C, F, A. Primeira malha que eu peguei. Segunda malha. E, D, C, F, E. E, D, C, F. Produção. E, D de novo, produção. E, D, F, E, D. Ó. E, D, E, F, D. Então vamos corrigir? Vamos lá. E, D, C, F, E. Essa malha aqui, tá? Tá errado aqui. Ó. E, D, C, F, E. Então vamos lá. Pegando a malha A, B, C, F, A. Vamos escolher saindo aqui de onde? Saindo de A. Vem comigo. Qual é o sentido de percurso que eu adotei? Sentido anti-horário. Então saindo de A. Vamos lá. De sentido anti-horário. Entrou pelo menos, menos 6. Aí vem comigo aqui, ó, vai subir agora, entrou pelo menos, menos 4. E agora, ó, I1 está entrando por onde? Pelo mais do resistor, mais 5 I1. Então fez essa continha aqui, ficou 5 I1 igual a 10, achei a corrente I1 que é 2 amperes. Pegando a malha agora, ó, E, D de dado, C de casa, F de faca, E de errado. E saindo daqui, ó, saindo do ponto E, acompanha comigo, saindo do ponto E, corrente entra pelo menos. Sentido de percurso foi horário. Menos 8. Aí acompanhe comigo agora. Ó. Entrou por onde? Menos 4. E agora aqui no resistor, ó, mais 4. Mais 4 vezes I2. Tudo isso tem que dar zero. Fez a continha, 4 e 2 igual a 12 e 2 igual a 3. Então achei I1, que é 2 amperes, e achei I2, que é 3 amperes. Evidentemente, a corrente 3 é encontrada usando a conservação da carga elétrica ou a primeira lei de Kirchhoff. E 3 vai ser a soma de I1 mais I2, né? A soma das correntes que entra é igual a que sai. Então I3 vai ser 2 mais 3, 5 amperes. Então, encontrados os valores das correntes, I1 que é 2 amperes, I2 que é 3 amperes e I3 que é 5 amperes, você conseguiu determinar todas as correntes que percorrem o circuito. Preste atenção. Se você tivesse encontrado algum valor negativo, bastaria inverter o sentido da corrente. Não precisaria fazer tudo de novo. E finalmente, para encerrar, a letra B. Qual é a diferença de potencial entre os pontos A e D? Importante, não é entre A e D, é VA menos VD. Se fosse entre D e A, VD menos VA. Então saindo de A e vindo para D, ó. Olha a seta vermelha, o sentido de percurso, seta vermelha. Embora pudesse ser também a azul. Eu fiz as duas, né? Começando pela azul, ó. Saindo de A e vindo para D, tá? Então lá, azul. Entrou pelo menos. Menos do resistor é menos 5 vezes a corrente I1, que é 2. Então preste atenção. Saindo de A e vindo para D pelo caminho azul.
eu encontro menos. Como é um resistor, resistência vezes corrente, menos 5 vezes 2. Depois eu encontro outro resistor, o sentido de percurso entra pelo mais. Então é 4 vezes 3. E finalmente chegou no ponto D. Então, ó, menos 5 vezes 2, porque no meu sentido de percurso entrou pelo menos, e mais 3 vezes 4, porque o meu sentido de percurso entrou pelo mais. Fiz a conta, deu 2 volts. E se eu fizesse a mesma coisa vindo aqui por baixo, teria que encontrar a mesma coisa. Então, ó, saindo de A, entrou pelo menos do gerador, menos 6. E depois entrou pelo mais do receptor, mais 8, menos 6, mais 8, 2 volts. Viu que deu o mesmo resultado? Pois é. Eu queria parabenizar você por ter dedicado aí pouco mais de 1 hora do seu tempo para estar acompanhando os vídeos e dizer que o nível das questões é um nível altíssimo, do jeito que você merece, tá? Um grande abraço, sucesso total, fiquem com Deus.